Queridos irmãos, estamos no Sermão da Montanha, porém ontem encerramos o capítulo 15. É necessário gravar uma pergunta para o pessoal da transmissão. Está transmitindo? Sim. Perdoem, a gente estava com dúvida se estava transmitindo pela internet. Ontem encerramos o capítulo 5 de São Mateus. E nós lembramos que no capítulo 5, Jesus começa com as bem-aventuranças, depois ele faz algumas comparações, algumas parábolas sobre o reino dos céus, compara com a luz do sal da terra, com a luz do mundo. Então ele começa o comentário dos mandamentos e ele diz: se a vossa justiça não exceder a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E nós explicávamos que esse exceder de Jesus é um exceder de compreensão, é um exceder de entendimento, é um exceder, portanto, para dentro. É um mergulho na interioridade. E ele explica de uma maneira muito profunda como nós não devemos nos restringir a observâncias exteriores, mas nós precisamos meditar na lei de Deus para chegarmos até o seu fundamento. Então ele dizia: olha, os antigos diziam, não matarás. Eu, porém, vos digo, não fiquem nem com raiva. Porque a raiva já é um caminho homicida. Os antigos diziam, não adulterem. Eu, porém, vos digo, não quero nem olhar, nem desejar. Porque aquele que olha já se coloca no caminho da cobiça e vai terminar no adultério. E assim por diante. Ou seja, Jesus, no capítulo 5 de São Mateus, nos convida a dar um mergulho na interioridade e a buscar o fundamento último da lei de Deus. Só que ele começa no capítulo 6, que nós dividimos assim com o capítulo 6, mas os evangelistas que escreveram não dividiram o evangelho em capítulos. Essa divisão é muito posterior. Então, no texto do Sermão da Montanha, uma coisa segue a outra. E na sequência ele diz: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Ou seja, se no capítulo 5 Jesus nos convida a dar um mergulho na interioridade, no capítulo 6 ele nos pede para que nós não transformemos esse mergulho em publicidade. Ou seja, em que nós não criemos um outdoor da interioridade, para que nós não nos tornemos membros do partido da interioridade, para que nós não criemos a liga da interioridade, para que nós não façamos a militância da interioridade, caindo na armadilha de transformar a interioridade em algo exterior. Ou seja, ele está dizendo que o mergulho que nós temos que dar para a interioridade tem que ter um princípio. Esse princípio é o fato de que o Pai nos vê. E de que a nossa vida tem que ser feita, tem que ser recitada, tem que ser declamada, exclusivamente para um único espectador, que é o Pai. Diante do qual a nossa vida é um contínuo flagrante.
E nós, se temos fé, precisamos nos dar conta disso. É difícil, porque a maior parte de nós se acostumou a encenar. Então a gente quer parecer, a gente quer fazer diante das pessoas, a gente quer demonstrar para os outros que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é melhor, que a gente tem condições, que a gente consegue, que a gente é piedoso, que a gente é devoto, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Nós somos muito teatrais. Nós gostamos de parecer aquilo que nós não somos. E quando isso se mistura com a nossa devoção, então nós criamos uma religiosidade feita de casca, de performance, de farisaísmo. No fundo, uma grande palhaçada. Jesus está dizendo, olha, entende que o Pai é o teu espectador único, porque só Ele te vê por dentro? Então, quando você der uma esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. A palavra hipócrita, ela ficou muito, para a gente, até muito religiosa. Mas na boca de Jesus ela soava diferente. Hipócrita significa simplesmente um mascarado. Literalmente significa isso, mascarado. Hipócrita é o que usa máscara, ou seja, é o palhaço. Então é como se ele estivesse dizendo, não faça com os palhaços, nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados pelos homens que fazem uma performance, né? Chega o favelado, chega um mendigo, então ele vai, meu filho, toma aqui uma esmola que eu te dou, veja que maravilha o trabalho que eu faço com os moradores de rua, para ser aplaudido pela Rede Globo, pelo telejornal, pelos sites que publicam notícias, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso, como eu sou o cara. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, ou seja, Jesus está dizendo de uma força muito grande. Ele está dizendo que o dar esmolas para nós tem que ser tão espontâneo que a gente nem perceba que está fazendo isso. Ou seja, a pessoa que vive verdadeiramente a caridade, ela não faz publicidade porque aquilo para ela é o melhor, é o normal. Me lembro de um fulano que uma vez estava falando, contou uma história de uma favela, né? Foi visitar uma favela, que entrou num barraco e que aí conversou com a criança e a criança disse que não tinha o que botar dentro da panela, e aí ele, falando isso, chorou, né? E eu fiquei pensando comigo, eu digo, meu Deus, uma pessoa que lida de verdade com a pobreza, ela não tem esse tipo de frescura e de dramalhão, né? Ela lida com aquilo com naturalidade, ela não precisa fazer um senão para demonstrar que é o benfeitor da humanidade, tipo, vejam como eu sou bom. Me lembro que quando o Peter Schwartz fez a entrevista com a Madre Teresa de Calcutá, ele perguntou, Madre, a senhora me deixa entrevistar? Ela falou, é claro que não. Ele falou, mas por quê? Ela disse, porque eu não vou ficar dando atenção para você, meu filho, eu tenho muito o que fazer. Como se dissesse, né? Eu não sou nenhuma desocupada, né? Tenho o que fazer. Aí ele falou, mas e se eu for acompanhando a senhora durante o trabalho? Ela falou, bom, tudo bem, se for assim, tudo bem. E ele ficou um mês lá com ela,
E quando chegou no final do mês, ele estava assim, extenuado, precisando ir para uma clínica de fazer relaxamento, fazer uma terapia de descanso, né? Aí ele falou: madre, eu não consigo viver a vida que a senhora vive. Eu não viveria assim nem por $1 milhão. Ela falou: mas nem eu por $1 milhão é muito pouco, né? Eu estou vivendo isso por causa do reino dos céus, né? Mas, madre, o que a senhora está fazendo? Não estou fazendo nada demais, meu filho, não tem nada de extraordinário. Isso aqui é a nossa vida, é isso aí mesmo. Você que está assim porque você vem do primeiro mundo, você é uma pessoa burguesa, é uma pessoa super mimada, então você está chocado, mas para a gente isso aqui é o normal, tá bom? Adeus. Ou seja, quem de fato vive a caridade com naturalidade não transforma isso numa palhaçada. O trombeteamento é uma palhaçada. É sinal, inclusive, de que eu estou querendo esconder alguma coisa. Eu preciso trombetear. Eu não quero mostrar o meu verdadeiro eu, então eu preciso criar uma persona. E usar o Evangelho e a caridade como uma máscara. Essa que é a verdade. E o mesmo vale para a oração. Quando orardes, não sejais como os palhaços, como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Eles querem público, eles têm público. Querem mostrar que eles são piedosos, já estão mostrando. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Não faça como os palhaços que vão à igreja, se comovem, aí chegam em casa, vão assistir Netflix, vão assistir videozinhos, vão ficar perdendo seu tempo com inutilidades. Se você gosta de orar mesmo, é em casa que você vai orar. É ali que você vai dobrar os seus joelhos, é ali que você vai falar com Deus, é ali que você vai ter intimidade com Deus. Não é na frente dos outros. Aliás, porque a oração que se faz em comunidade, muitas vezes é aquela mais difícil, eu digo por mim mesmo, porque basta um padre se sentar no banco para orar, que vem alguém dar bom dia, boa tarde, boa noite, pedir bênção, falar, reclamar, não sei o quê, porque acha que não está fazendo nada, né? Acha que ele está ali à toa. É sempre assim. Basta o padre ficar fazendo ação de graça depois da missa, que vem alguém, posso falar, posso isso aqui, me dá isso, me dá uma bênção, vai lá. Às vezes o lugar pior para rezar é a igreja até, para quem é sacerdote, pelo menos eu digo por mim, porque as pessoas gostam muito de atrapalhar. Quem ora mesmo, quem é de oração, reza em casa. Aproveita o tempo da solidão, o tempo do silêncio, pega a sua Bíblia, pega o seu tercinho, vai lá para um canto, se mergulha na oração, vai falar com Deus, etc. É ali que ele desafoga tudo na presença de Deus e pronto. É ali que ele tem realmente intimidade com o Senhor. E é ali que Deus muitas vezes nos fala as coisas mais gloriosas, as luzes mais maravilhosas nos chegam. Quando jejuardes, não fiquem com o rosto triste como os hipócritas, como a turma que gosta da palhaçada, que eles desfiguram o rosto, ficam tristes, ficam abatidos, aí todo mundo fala, o que você tem? Não é nada não. Mas o que você tem? Não, é que hoje eu estou jejuando. Não faça assim. Não tenta ostentar o teu sacrifício. Eu sempre tive um pouco de dificuldade com essas coisas. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, chegava a época de quaresma, tinha uns companheiros que diziam assim, nós vamos ficar 40 dias sem fazer a barba como penitência. Eu pensava, mas é mais penitência fazer a barba todo dia? É mais penitência fazer a barba. Você tem que acordar mais cedo, fazer a barba,
está com a cara limpa, às vezes você se fere. Não, vou andar descalço. É mais penitência usar um sapato. É mais penitência passar escondido. É mais penitência você ficar na sua, você sorrir para os outros, quando na verdade você queria soltar os cachorros. É mais penitência. É mais heróico, exige mais virtude. Né? Ah, não, é quaresma, eu vou ficar sem comer, tal. É bom, tudo bem, é importante. Mas o que adianta a pessoa... Aí tem gente que é assim, né? O pessoal que quebra a quaresma no domingo, fica até 11h59 sem comer o chocolate, né? Aí quando dá 11h59, parece um bando de animais em cima das barras de chocolate, estraçalhando aquilo tudo. Né? Para que isso? Quer dizer, o teu Deus é o chocolate? Não é, né? Não deveria ser. Quer dizer, a melhor penitência é aquela que não tem afetação. É aquela que, com a naturalidade da vida, ela se mistura. É aquela que é normal. É impressionante como todo mundo quer ser VIP. Todo mundo quer ser, né, astro de televisão, quer dar aquela demonstração de heroísmo. Vou rezar não sei quantas horas, eu vou fazer não sei quantas sacrifícios a pé, tantas coisas assim. Todo mundo quer ser VIP. Agora, o heroísmo de ser normal e de ter aquela devoção diária, que você acorda todo dia, reza, tal, e todo dia, um pouquinho, e vai, mas que depois de 20, 30 anos acumulou uma multidão de atos heróicos, né? Essa ninguém quer ter. É muito difícil querer passar desapercebido, ter essa retidão de intenção. Eu quero agradar só a Deus, não quero agradar mais ninguém. Não quero publicidade nenhuma, não quero nenhuma demonstração, quero passar o culto apenas para que o meu Pai me veja. Essa retidão de intenção é uma das coisas mais difíceis, mas ela está na essência do Evangelho. A gente não pode ser palhaço. A gente tem que aprender a olhar para Deus e deixar o nosso coração ser afetado por Ele, pelo olhar dEle, pela consciência de que Ele nos vê. E isso para nós tem que ser suficiente. Eu tenho que dizer, Pai, se eu estou agradando o Teu coração, eu não quero nem perceber isso. Eu quero que isso seja o meu natural, o meu modo de viver. Eu quero rezar tranquilamente, eu quero jejuar tranquilamente, como disciplina normal da minha vida, como algo que compõe o meu dia a dia, não como algo fora do comum, que eu faço assim com aquela consciência de estar fazendo algo extraordinário. Eu quero que tudo isso se incorpore ao meu modo de ser e que saia de mim com a mesma espontaneidade que o suor sai do corpo. Sem afetação, sem violência. Uma laranjeira produz laranjas sem gritar. Uma videira produz uvas sem gritar, porque aquilo está na natureza dela. É assim que a devoção deveria fazer parte da nossa vida. A oração, o jejum, a esmola, as obras de caridade. Isso deveria brotar de nós com a naturalidade silenciosa com a qual um mamoeiro produz mamão. Sem palhaçada. Quem dera nós fôssemos assim. Isso significaria que o Evangelho teria entrado em nós. Que, ao contrário, ele não é uma superestrutura forçada, mas que ele é o nosso jeito de existir.
que esse modo de entender as coisas do Sermão da Montanha possa nos fazer rever as nossas atitudes cheias de artificialismo e de forçação, porque elas não correspondem ao modo como um discípulo de Jesus vive e se comporta.